Olá, aquele abraço. Estamos iniciando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Aliás, a TVC agora, gente, é outro grupo, é outra empresa, pertence agora ao grupo Ultra. Um abraço aí o pessoal do Ultra, né? A TVC com novidades. Agora, TVC é Ultra, viu? E se você é assinante, procura aí falar sempre com o atendente, porque tem muitas novidades, né? Tem promoções para vocês, novos canais. É uma maravilha, viu, a Ultra. Agora com um grande grupo, inclusive com banco, hein? Você pode abrir sua conta, você pode ter celular da Ultra, você pode ter telefone fixo, né? Além da internet de alta velocidade, tá bom? Um abraço aí a toda a equipe do Grupo Ultra. Para toda a região, um abraço aí, Ilhéus e Itabuna, nossa grande audiência. Fico muito feliz pela audiência de vocês, hein? Hoje é segunda-feira, gente. Segunda-feira, estamos já vivendo um clima de inverno aqui em nossa região. Uma frente fria, né, que se deslocou do sudeste, está passando aqui pelo sul da Bahia e deixando um clima gostoso, né? Acordando aí com aquela sensação térmica maravilhosa de inverno. Hoje, por exemplo, os termômetros aí marcaram até às 6 da manhã 19 graus, né? Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, em plena Mata Atlântica, aqui vizinho a Ilhéus, os termômetros estão marcando 25 graus, uma temperatura muito agradável aqui, viu? Chuva para hoje, né? Já choveu um pouquinho, agora pela manhã, cerca de 1 milímetro, e deve continuar assim o dia todo, tá bom? Teremos aí a tarde toda, né, com essa garoa gostosa. E à noite não deve chover, aí sim as nuvens devem ficar mais esparsas. Mas amanhã, terça e quarta, a previsão é que continue como está hoje, hein? Ilhéus, 24 graus nesse momento, a mínima foi de 21, a máxima não vai passar dos 25 graus, né? A exemplo de Itabuna, tempo bastante fechado. E agora às 11 horas deve cair uma garoazinha também em Ilhéus, nada demais, hein? Os ventos aqui em Ilhéus e Itabuna estão soprando do sul para o norte, né? E ventos fracos, 8 quilômetros mais ou menos, tá bom? Essa é a previsão para hoje em Ilhéus. Amanhã terça, né? Quarta-feira e quinta, previsão de mais chuva em Ilhéus. A gente vai ter um feriado aí de Corpus Christi na quinta-feira, com um tempo agradável, um tempo gostoso, né? Então não vai dar praia, aí você já vai se preparando aí aquele clima de inverno, porque na sexta-feira começa oficialmente o inverno, hein? A gente deixa o outono e entra no inverno. E segundo o Serviço de Meteorologia, gente, o inverno deste ano promete ser mais frio que o ano passado. Nós estamos vivendo tempos diferentes, né? Cada vez mais frio no inverno e cada vez mais quente no verão. Então a gente tem que se preparar para essas duas estações, porque vamos ter cada vez mais frio e no verão cada vez mais quente, né? Sempre 1 grau acima daquilo que era a média normal. Nós temos aí previsão para Ilhéus ainda, né? Como eu disse, de chuva aí durante toda a semana. Então vamos ter um São João com tempo nublado e chuva, tanto Ilhéus quanto Itabuna, tá bom? Mas a gente vai falar mais disso no decorrer da semana aí para você. Guararema com 24 graus nesse momento, bastante nublado, não chove, mas deve chover ainda daqui a pouquinho. Ibicaraí com 23 graus também muito nublado, há previsão de chuva para tarde. Itajuípe com 24 graus nesse momento, tempo bastante fechado, deve chover a qualquer momento, inclusive já choveu agora pela manhã. Vitória da Conquista com 19 graus, a máxima não vai passar dos 21, hein? Mais gostoso ainda, dá até para ficar ali à beira da lareira, comendo ali um milhinho cozido, né? Um fundi de queijo, tá maravilhoso, hein? Floresta Azul com 23 graus nesse momento, não deve passar dos 25 graus, não chove agora pela manhã. Mas tem previsão de chuva ou precipitação aí, bem fraquinha também, pode ser qualquer momento do dia. Itacaré, muito fechado, chuva, bastante chuva, fraca, né? Mas está chovendo, cai aquela garoa agora lá em Itacaré. Tempo hoje para temperatura aí 25 graus no máximo, nesse momento 24 graus lá em Itacaré. Um abraço aí para o Albert, né? Também para o Kleber Isaac. Porto Seguro, 24 graus nesse momento, né? Lá para Porto Seguro isso é muito frio, o pessoal lá está de casaco, agasalhado, né? Chuva, agora lá em Porto Seguro cai aquela garoazinha, né? Está bastante nublado e durante a semana vamos ter chuvas aí, viu, no decorrer do período. Canavieiras com 24 graus nesse momento, bastante frio também, chuvoso, o tempo não vai passar de 26 graus a temperatura lá
em Canavieiras, viu? Há possibilidade de chuva meio-dia, tá? Nesse momento não chove em Canavieiras, esse é o tempo para nossa região, esse tempo gostoso, viu, gente? A gente está aqui em plena Mata Atlântica e esses 20 graus, nesse momento, né, 24 graus que faz aqui em Itabuna, se torna aí uma sensação térmica mais gostosa ainda, porque estamos aqui na Mata Atlântica, pertinho do Rio Cachoeira, então a região aqui é bem úmida, a umidade relativa do ar, para você ter uma ideia, chega a mais de 90%. Hoje é segunda-feira e ela está aqui com a gente, a jornalista experiente Maria Antonieta, a nossa querida Toné, que vai fazer o PQP, né, Toné? Bom dia! Bom dia, Barbosa, bom dia a todos. Qual o PQP para hoje aí, Toné? PQP, posso estar sendo até repetitiva, mas vou falar sobre a Feira do São Caetano. Mudou agora, tem uma nova empresa que vai requalificar, aliás, concluir a obra. Eu vou falar sobre o valor do investimento, se vai ser o mesmo, e sobre o prazo. Outro assunto também que a gente vai falar, Barbosinha, a droga foi apreendida, uma quantidade de droga grande no São Pedro. Ninguém está notando, mas está havendo aqui, que você lembra uma vez que o Roberto José falou, a narcofranquia. Exatamente. O interior do estado da Bahia, principalmente a Bahia, está infestada de traficantes. O narcotráfico está mandando, estão vindo de lá, dos grandes centros, São Paulo e Rio. PCC São Paulo e o Comando Vermelho no Rio. E quem está na Bahia, principalmente no estado da Bahia, quem está entrando muito mesmo, é o Comando Vermelho. Outro assunto também, a gente vai falar sobre a Operação São João da Polícia Rodoviária Federal, quem está viajando aí para Itororó, Bicuí, Iguaí, Jiquié, então tem que ter cuidado, a operação está aí valendo, tome cuidado com seus documentos e com seu carro em dia para não ter problema com a polícia. É isso aí, a gente vai comentar tudo isso aí junto com a Toné daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Dentre esses e outros assuntos, vamos falar também da política local, né? A bronca aí do ACM, hoje ele falou na Rádio Interativa sobre esse assunto, né? A polêmica aí do Pancadinha ter deixado aí a sua proteção e ido para o PT, para a base do PT, né? Continua no Solidariedade, mas está na base do governador Jerônimo agora, o Pancadinha. A gente vai comentar esse assunto também aqui no programa e vamos falar também sobre algumas obras que estão lentas aqui no município, né? A prefeita inaugurou agora uma praça, né, na Beira Rio, ficou até muito bonita. Espero que aquelas plantinhas venham a crescer, porque foram tiradas ali algumas árvores. Porque a gente vai precisar de árvore no verão, viu, gente? O verão vem prometendo muito quente aí. E a gente vai comentar também sobre a FIC. O pessoal parece que andou por lá fazendo uma limpeza no prédio da FIC. A gente quer saber se vai reformar ou não. Daqui a pouquinho a gente comenta aqui no programa de hoje também, tá bom? Tudo isso e muito mais a partir de agora, que traz também já o quadro Ela por Elas, com a Úrsula Matos, advogada, que hoje vai falar sobre pensão alimentícia e o medo da prisão, tá bom? Então daqui a pouquinho você vai poder fazer perguntas ao vivo aqui no nosso chat aí no YouTube, tá? A gente está transmitindo também ao vivo no YouTube/TVI Oficial. Você pode entrar lá, assistir o programa e participar fazendo perguntas aqui para a Úrsula Matos. Pode ser também pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na sua tela, né? Você pode deixar sua pergunta que ela vai responder. E também você pode nos assistir pelo nosso site. Você está vendo aí código de QR Code, né? O QR Code aqui do lado, onde você aponta o celular. Você apontou o celular, você vai poder acessar instantaneamente o nosso site tviplay.com.br. E lá vai ter tudo sobre nossa programação e você também pode assistir ao vivo a nossa programação no tviplay.com.br, tá bom? Então, além disso, você vai ter os destaques de hoje do Jornal à Tarde, já passando aqui no seu rodapé, e você pode acessar em notícias aqui no nosso tviplay.com.br, você acessa a barra notícias e você vai cair no site do Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, nosso parceiro, né? Mais de 100 anos aí, quase 200 anos informando a população da Bahia, e você pode acessar gratuitamente a maior redação de notícias do Norte e Nordeste do país, que vai deixar você atualizado, tudo o que está acontecendo agora, na sua região, na sua cidade, na Bahia, no Brasil e no mundo, Jornal à Tarde, tá bom? Bom, gente, vamos agora ao primeiro quadro de hoje, Ela por Elas, e já as notícias aqui em nosso programa.
Pode sentar aí, Úrsula. Ah, tá. Tá TV, né? Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia para você, telespectadora querida, maravilhosa, mulher empoderada, que sabe dos seus direitos, que tem consciência, que nasceu para ser protagonista da tua vida, que sabe e exige
respeito. Sabe que nasceu para ser amada, portanto exige respeito, né? Assim, bom dia para você, esse homem telespectador alto nível da TVI, um homem que trata bem sua esposa, suas filhas, suas colegas de trabalho, suas vizinhas, aquele homem que se passa na rua, tá vendo a mulher pedindo socorro, precisando de socorro, vai se mobilizar, vai chamar a polícia, vai estender a mão, né? Assim, aquele homem que no ambiente de trabalho sabe que no lugar que se ganha o pão, não se come nem se compra carne. Ouça, que história é essa de comprar carne? O ditado é come a carne. Mas é porque tem muito homem que compra carne para depois comer. Ó o conselho gratuito. Tá pegando a senha? Pega a senha, pega a dica. E hoje a gente vai falar do que, Úrsula? Hoje a gente vai falar sobre a pensão alimentícia e o medo da cobrança. Aliás, diga-se de passagem, o medo da cobrança para os dois lados, hein? Para os dois lados. O medo da cobrança não é só para o genitor que está aí devendo pensão e sabe que a qualquer momento pode ser encarcerado, não. Mas antes de falar sobre esse medo aí do genitor, eu quero trazer para vocês uma triste realidade. Tem muitas mulheres nesse país que têm medo de cobrar pensão alimentícia dos seus próprios filhos com medo de serem mortas. Úrsula, você está viajando. Que isso? Olha, as últimas pesquisas indicam que no ano de 2024 o Brasil foi um país que matou por dia 4 mulheres. 4 mulheres foram vítimas por dia de feminicídio no ano de 2024. Dentre essas mulheres, muitas morreram por causa de pendências de um casamento ou de um relacionamento frustrado, falido, violento, tóxico, abusivo, mas que também envolvia questões atinentes aos filhos menores do ex-casal. Eu não sei se vocês têm acompanhado as redes, mas vira e mexe a gente tem tido notícias e tem veiculado essas notícias nas nossas redes sociais. Aliás, você que não nos segue, segue lá, @adv.ursulamatos. De homens que estão matando suas próprias mulheres e os seus próprios filhos por causa da pensão alimentícia. Aliás, um dos casos nos chocou absurdamente nos últimos 15, 20 dias, em que ele friamente disse: eu tinha que acabar com o problema. E com isso, acabei com o problema como? Matando a menininha de 3 anos de idade e a sua mãe, ambas asfixiadas. Portanto, tem muita mulher por aí que deixa de cobrar pensão alimentícia e deixa de entrar na justiça para rever ou reivindicar os direitos dos próprios filhos menores por medo de cobrar. Outras, por sua vez, não cobram exatamente por não terem consciência daquilo que efetivamente significam seus direitos. Aliás, falando sobre isso, a gente fala sobre uma cena bastante emblemática aí que rodou nas redes sociais nas últimas semanas, de uma determinada novela em que uma protagonista, conversando com uma amiga, fala que iria colocar o pai de seu filho na justiça para cobrar a pensão alimentícia. E dentro de 24 horas depois que essa cena foi veiculada, em que pese eu não assisti novela, eu não assisti televisão, mal escuto e vejo, né, programas de telecomunicação no sentido de ser repórter, reportagens, e gosto muito de home health, viu, Barbosa? Adoro aqueles programas de casa, porque eu já lido com o problema todos os dias. Então, resolvi que eu só iria adotar isso na televisão porque estava me fazendo mal. Mas essa cena específica é uma cena de utilidade pública. E dentro de 24 horas que ela foi veiculada, aumentou cerca de 80% a procura de mulheres nas redes sociais e nos canais oficiais das defensorias públicas do Rio de Janeiro e de São Paulo e, obviamente, no resto do país, em que pese não ter tido levantamento. Porque aí depois que foi veiculada a coisa da pensão alimentícia, o que era, né, e a personagem dizendo: não, ele nunca pagou nada, e agora eu vou reivindicar os direitos do meu filho, etc. Aliás, produção, essa cena tá pronta? Conta pra mim. Se não tiver, eu dou seguimento aqui, mas se tiver... Ah, é?
Não dá para colocar, não? Pronto. Então, deixa eu explicar para vocês o que é a cena. A cena é que a protagonista diz assim, não, eu vou colocar ele no pau, vou reivindicar. Mas, a propósito, o que é a pensão alimentícia? Muita gente acredita que a pensão alimentícia está envolvida, está voltada tão somente para a alimentação da criança. E não é bem assim. Todas as despesas diretas e indiretas que envolvem o menor devem ser calculados ou embutidos no cálculo da pensão alimentícia. Ô, Úrsula, você está falando o quê? E se envolve aluguel da casa? Envolve. Se envolve o condomínio? Envolve. A água, a luz, a internet, o telefone, o transporte? Envolve. E se envolve a educação da criança? Envolve. E as atividades extracurriculares? Futebol, balé, ginástica, jiu-jitsu, alguma arte marcial extra que faz, envolve. Natação, envolve. Todos esses gastos envolvem. Úrsula, eu preciso de uma funcionária na minha casa para me ajudar nas tarefas domésticas e nos cuidados do meu filho, porque eu trabalho um turno, trabalho 2 turnos, enfim, não tenho rede de apoio, preciso. Esse gasto envolve? Claro que envolve. Todos os gastos diretos e indiretos. E por que eu não falei ainda da questão da feira, do frigorífico, do sacolão, do vestuário e do sapato? Para você entender que pensão alimentícia não se resume a essas despesas. Pensão alimentícia vai muito além. Agora, claro que também envolve essas despesas básicas, né? Que proporcionam um sustento digno da criança. E mais do que isso, os tribunais superiores estão entendendo que o trabalho invisível da maternidade, da mãe, também precisa ser contabilizado quando da fixação da pensão alimentícia dos filhos menores. Úrsula, viajei demais agora. Olha só. Quem é que leva e busca da escola? Majoritariamente. Quem é que leva e busca para as atividades extracurriculares? Quem é que leva no médico, no pediatra, na emergência, no dentista? Quem é que leva? A mãe, gente. Majoritariamente é a mãe. Uma mãe que fica por conta ou à mercê da agenda do filho, de manhã, de tarde e de noite, tem condição de desenvolver ou de performar, de protagonizar profissionalmente, né? Como esse genitor que nada faz? Claro que não tem condição. Então, nós precisamos incluir essa dedicação, esse trabalho supostamente invisível no cálculo da pensão alimentícia. Porque muita gente vem para mim e diz assim, não, mas os pais têm que dividir na proporção de 50%. Ó, nanani, nananão. Na proporção da capacidade financeira de cada um. Da real capacidade financeira. E a capacidade financeira, claro, ela é o reflexo das minhas atividades profissionais, né? Seja como autônoma, seja como CLT, enfim, das minhas remunerações líquidas, brutas. Como é que eu vou performar igualmente ao pai, ou tanto quanto uma mulher solteira que não tem filhos, ou uma mulher casada sem filhos, se efetivamente eu tenho 1, 2 crianças para tomar conta e sou a responsável pela dinâmica do dia a dia delas? Não tem a menor condição. Aliás, tem um vídeo, vamos ver se esse a gente pode veicular, em que uma desembargadora, ela dá uma lição nos demais desembargadores que estão compondo um julgamento no Tribunal de Justiça do Norte. Um determinado desembargador disse assim, se for levar em consideração que o pai tem que pagar 25% dos rendimentos brutos dele para um filho autista, esse filho passou a ser um fardo para esse pai. Desse jeito o desembargador falou. Acredite se quiser. E aí essa desembargadora, muito antenada, estava na sessão de julgamento, tomou a palavra e desceu o chicote. Dá para passar? Vê aí, produção. Presidente, antes eu só gostaria de lembrar ou de dizer que é a mãe que cuida dos filhos, é a mãe que fica com eles, e isso é impagável. Uma criança especial dá trabalho, a mãe é advogada, advoga em que horas? A que horas? Como é que pode advogar? Eu concordo. Entende? O paterno, ele pode até arrumar uma despesa, um emprego extra, vender alguma coisa nos quartéis, sabe, se virar, como dizem, fazer diárias, viajar,
a materna fica ali cuidando. Esse é o problema da separação. O pai sai de casa, segue a vida dele, vai jogar bola, vai tomar cerveja, vai para o futebol. A materna fica ali rodando ao redor do filho, olhando se o filho está com o nariz escorrendo e precisa de um redoxon, se o filho tem cueca para vestir, tem meia para calçar, tem a escola para ir, quem leva a criança, quem traz a criança, sabe, isso tudo é esquecido. Quem traz a criança, sabe, isso tudo é esquecido e não pode, presidente. Olha, presidente Ricardo, o voto está maravilhoso, é isso mesmo, não pode ser assim. As mulheres são as grandes prejudicadas nas horas das separações, presidente, por causa disso, porque elas ficam com as crianças ali, não conseguem nem refazer a vida muitas vezes. E os homens não. Quando eles seguem, eles já arrumam outra pessoa, que eu não sou contra, ninguém morreu, né? É isso. Precisa que se olhe que do outro lado tem uma criança que não pode trabalhar. Primeiro porque é especial. Segundo porque é criança. Ela depende exclusivamente do pai e da mãe. O pai tem emprego, hora viva, que bom. Porque em muitos dos casos fui juíza de vara de família por muitos anos, como vossas excelências sabem. Em muitos dos casos as crianças ficam à míngua, porque o pai não trabalha. Esse tem emprego? Que maravilha. Vamos lá descontar. Parabéns, presidente Ricardo. Boa! Essa aí nos representou, não foi, mulherada? Fala sério. Ela tava com tudo que está entalado na nossa garganta e colocou para fora. Olha, pelo amor de Deus, sobra para a mãe. A sobrecarga materna é uma realidade. O que tem de mãe aí vivendo e sobrevivendo, porque tudo recai sobre ela, né? E os bonitões passaram a ser reprodutores e genitores de redes sociais. Vamos tirar uma foto no final de semana. Aí uma foto que posta, todo mundo, ai, que paizão, que relação maravilhosa. Não sabendo a rede social que aquele pai no dia a dia em nada é a mesma coisa. Não leva, não busca, não se disponibiliza nada. E aliás, se a mãe não tivesse buscado a justiça para pedir a fixação da pensão alimentícia, dificilmente ele de forma voluntária teria feito. Teria dado alguma coisa, né? Quero deixar claro para vocês que a pensão alimentícia recai sobre toda e qualquer remuneração do genitor, remuneração bruta, ressalvando aí os recolhimentos de INSS e FGTS tão somente. Portanto, recai sim sobre 13º salário, recai sim sobre férias, recai sim sobre horas extras, recai sim sobre toda e qualquer bonificação que resulta em remuneração. E, portanto, ó, se de qualquer sorte não está recaindo, você precisa se movimentar no sentido de pleitear os direitos dos seus filhos. E agora, uma bronca para o Ministério Público, né? A maioria dos casos aí que estão chegando ao nosso conhecimento, inclusive casos em que nós atuamos, às vezes o camarada ganha 20 mil reais. Funcionário de uma faculdade, vamos dizer, qual faculdade aqui de Ilhéus? Itabuna, UESC, pronto. Da UESC. O camarada tá ganhando lá 20 mil reais da UESC, 18 mil reais da UESC. E aí o juiz tem a pachorra, a audácia, o assinte de fixar a pensão alimentícia em salários mínimos. Vou fixar 2 salários mínimos para menor. Olha só, o pai recebe uma fortuna e o juiz está aqui fixando em salários mínimos, não é nem percentual sobre a remuneração. E aí o que está acontecendo no Ministério Público? Dá uma olhadinha aqui, que o negócio está passando o limite. O Ministério Público, que é o fiscal da lei, que tinha que observar essas circunstâncias, para observar também o direito do menor, principalmente porque se o Ministério Público está participando, é para observar se o menor está ou não sofrendo algum tipo de prejuízo naquela ação. Aí o Ministério Público, ao invés de falar sobre a base de fixação daquela pensão alimentícia, espera aí, excelência, não. Por que fixou em salário mínimo se o pai recebe uma alta remuneração da UESC? A gente está usando a UESC como exemplo aqui dado pelo Barbosinha. Se ele recebe uma alta remuneração, excelência, tem que ser um percentual sobre a remuneração dele.
Até porque na hora que esse camarada tiver um 13º, férias, horas extras, bonificações extras, sobre esses valores precisam recair o percentual. Se você fixa a pensão alimentícia em salários mínimos, você está tirando daquela criança o direito de viver no mesmo patamar de vida do seu pai. E já dizia, e continua dizendo, a Maria Berenice Dias, em que pese as contradições que ela tem soltado aí nos últimos dias, mas já dizia Maria Berenice Dias, os filhos são eternos sócios dos seus pais. Portanto, você está ganhando 20 mil e quer que sua filha estude no colégio público? Faça-me o favor. Você está ganhando 20 mil e quer que sua filha ande com roupas rasgadas? Não tem oportunidade de lazer? Não tem oportunidade de educação, de estudos que você teve ou que você pode proporcionar a ela ou a ele? É um absurdo. E mais do que um absurdo que o judiciário faça no sentido de fixar a pensão alimentícia sobre salários mínimos numa situação como essa, em que o pai é funcionário da UESC, é professor da UESC, né? Já que a gente está se utilizando da UESC como uma proposta de exemplo aqui dado pelo Barbosinha. Mais do que o judiciário a fazer isso, mais do que esse absurdo, é o Ministério Público concordar. Faça-me o favor. Você vê promotores de justiça, não somente na primeira instância, mas na segunda instância também, ratificando decisões esdrúxulas, teratológicas, absurdas como essa, né? Se o Ministério Público age como fiscal da lei, tem que garantir todo e qualquer direito legal das crianças. Portanto, quando a mãe entra com um recurso, um agravo de instrumento, se essa foi uma decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios, ou um recurso de apelação, se foi uma sentença de mérito na ação, cabe ao Ministério Público observar essas questões e atuar não é em favor da mãe, não, amigos. É em favor da criança, porque a pensão alimentícia não é favor, é obrigação. Agora, vamos lá? Vamos falar? Vamos trocar em miúdos? Vamos trocar em miúdos, porque até agora a gente só falou do que é pensão alimentícia e do medo que as mães têm tido de buscar os direitos dos filhos por causa desse cenário de horror, de feminicídios, de violências domésticas que se implementou e cresce a cada dia no nosso país. Mas vamos falar agora do medo dos genitores, dos reprodutores? Morrem de medo quando você executa. Porque sabe que uma coisa que funciona nesse país é a prisão por atraso de pensão alimentícia. Amiga, corre atrás da decisão que vai fixar a pensão alimentícia do seu filho ou da sua filha. Porque depois que você tiver essa decisão, se transforma num título executivo. E aí você consegue distribuir uma ação de execução de alimentos, tanto pelo rito da prisão, quanto pelo rito da penhora. Úrsula, o que é isso? Eu não estou sabendo. Ó, o rito da penhora são as últimas pensões alimentícias dos últimos anos, ok? E pelo rito da prisão, as 3 últimas pensões alimentícias em atraso e as que porventura vierem a vencer no curso do processo. Úrsula, quer dizer então que prescreve essas últimas aí dos 2 últimos anos, vai prescrever para a mãe cobrar? Sim. Para a criança, não. Como assim? Quando essa criança atingir a maioridade, ela ainda vai ter um prazo prescricional para distribuir a ação contra o genitor, cobrando toda e qualquer pensão alimentícia atrasada. Pelo rito da penhora, se forem pensões mais antigas, ou pelo rito da prisão, se forem as 3 últimas e as que, porventura, vierem a vencer no curso do processo. Por que eu estou falando isso? Porque contra menor de idade não corre prazo prescricional. Ou, em desfavor do menor de idade, não corre o prazo prescricional. Um caso que chegou ao nosso conhecimento. Uma menina que acabou de completar os 18 anos, aliás, ela completou 20 e poucos anos. 20 anos. Ela estava com 20 anos quando nos procurou. E aí, sabe, meu pai a vida toda, é um alto executivo da Uzi Minas, que é uma multinacional que tem lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Ele ganha salários absurdos, mas nunca pagou pensão alimentícia. E eu estava vivendo com doações de parentes, de vizinhos. Minha mãe é auxiliar de serviços gerais em hospitais. E isso quando a gente não se valia de alimentos até do lixão, de roupas, do lixo,
que minha mãe recolhia, lavava, engomava, né, dentro das condições dela, para que eu pudesse usar, porque eu passava meses sem ter um sapato, meses sem ter uma calça. Olha que absurdo. Um cara que é um alto executivo de uma multinacional, deixando a filha passar por essa situação. E aí, quando ela chegou até nós, disse assim, mas já avisaram para mim que dos 2 anos para trás, né, eu não posso cobrar. Eu disse, ó, nanani, não. Essa regra vale para sua mãe. Se a sua mãe não cobrou dos 2 últimos anos, ok, 2 últimos anos para trás, prescreve. Então ela só pode cobrar dos 2 últimos anos para frente. Mas você, enquanto não completar os 21 anos, porque depois que completa a maioridade, tem um prazo prescricional de 3 anos para então prescrever, né? Para então aquele direito morrer. Vamos falar assim, vamos trocar em miúdos para você entender? Ela completou 18 anos, tem ainda 3 anos para poder reivindicar na justiça a pensão alimentícia que o pai deixou de pagar a vida toda. E aí, amigos, quando a gente foi fazer o cálculo da pensão alimentícia atrasada, que a gente já estava de posse dos contra-cheques desse genitor, desde quando ele foi admitido lá nas multinacionais que ele trabalhava, a fortuna, vamos dizer assim, de pensão alimentícia atrasada ultrapassou os 400 mil reais. Ora, é uma vergonha, não é? É uma vergonha? É. Mas, infelizmente, tem homens capazes de tudo. Aqueles que estão desempregados e se utilizam do desemprego como desculpa para não pagar a pensão, como se o fato de estarem desempregados fosse suficiente para que a criança não comesse, não bebesse, não vestisse, não andasse, não tivesse a necessidade de sobreviver dignamente. E ainda tem aqueles que ganham salários vultuosos, absurdos, enormes, acima da média nacional, e que se negam a pagar a pensão alimentícia. Úrsula, mas essa menina tinha uma decisão. Não tinha? Tinha. Ela tinha uma decisão. Mas o genitor trabalhava numa multinacional e num determinado momento ele trocou de multinacional. E quando ele trocou, a mãe dessa menina já não tinha conhecimento qual era a empresa para a qual ele foi trabalhar. E ele, obviamente, né, munido de muita má fé, de muita maldade, deixou de levar a decisão judicial fixando a pensão alimentícia para o RH da nova multinacional que o empregou. Então, ele deixou de pagar a pensão alimentícia desde quando ele mudou de emprego. E aí, amigos, essa menina ficou a infância e a adolescência e o início da juventude todinha vivendo de migalhas, vivendo de doações e sobrevivendo pela misericórdia de Deus. É para ter misericórdia de um homem desse? É para ter compaixão? É para ter pena? Pena quem tem a galinha, amiga! A gente não tem que ter pena desse tipo de genitor de jeito nenhum. É para distribuir a ação de execução mesmo. Pelo rito da prisão é prisão, pelo rito da penhora é penhora. E taca-lhe o pau. Sabe por quê? Ninguém teve pena de deixar você e sua filha, ou seu filho, vivendo à míngua. E você teve que se virar. E o mais engraçado é que esses genitores, na maioria das vezes, pagam valores de mixarias, valores irrisórios de pensão alimentícia. Enquanto a mãe foca absolutamente tudo que ela tem em prol do filho. Ah, mas o pai vai dar 30%, 25%, 20%. A mãe doa e disponibiliza os 100% das suas remunerações. 100% das remunerações de toda e qualquer mulher que também é mãe vai ser direcionada direta e indiretamente para os seus filhos. Portanto, se a mãe se vira, por que o genitor não tem que se virar? Tem que se virar sim. Se não pagar, não tem problema não. Ó, 90 dias de resort, vendo o sol nascer quadrado. Não tem melhor férias do que essa. Pensa bem, mamãe. Você vai disponibilizar para o genitor um tempo de isolamento e reflexão. A reflexão é algo muito necessário na vida do homem. E ele vai estar lá sozinho, ele vai estar lá sem um celular, ele vai estar lá sem um notebook, sem internet, ele vai estar lá com uma grande parte do tempo voltada para a reflexão. Quem eu sou? Por que estou aqui? Será que minha filha ou meu filho merecia que eu fizesse o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer para mudar? Né? E aí, amiga, de duas uma. Ou ele sai de lá com um novo pensamento,
tipo, não quero voltar mais para aqui, a partir de agora eu vou pagar toda a pensão alimentícia que tiver atrasada, ou ele sai de lá pior do que entrou, e aí entrega ele na mão de Deus, continua reivindicando os teus direitos dos seus filhos, né? E vida que segue. Agora, para você que tá me assistindo, se porventura tá sentindo medo de cobrar pensão alimentícia, eu tenho um recado para te dar. A Lei Maria da Penha tá aí para você pedir medidas protetivas, caso você se sinta ameaçada, coagida, intimidada pelos genitores, pelos reprodutores dos seus filhos ou pelo seu ex-companheiro, seu ex-marido. Portanto, não se cale. Busque ajuda da sua rede de apoio, busque ajuda das autoridades policiais e judiciais, vá numa delegacia civil ou numa DEAN, se tiver DEAN na sua cidade, registre um boletim de ocorrência. E eu quero dizer uma outra coisa. A ausência de pagamento da pensão alimentícia, ela não tem repercussões só na área civil. Ela também tem repercussões criminais, porque o abandono material é previsto no Código Penal, no artigo 244, se eu não me engano, do Código Penal, que diz assim, ó, é crime o abandono material de incapaz. O seu filho, na condição de menor de idade, de alguém que precisa de você e do seu ex-companheiro, para se sustentar, para sobreviver, precisa sim dos cuidados. E na medida em que o pai se ausenta dessa responsabilidade, ele está abandonando materialmente. E o abandono material é crime, está previsto no Código Penal e, portanto, tem repercussões criminais também o atraso da pensão alimentícia. E não bastasse isso, na maioria das vezes, quando o abandono material é uma realidade naquela família, o abandono afetivo também passa a ser uma realidade. Aí o genitor some no mundo e não quer saber nem de pagar, nem de visitar. Nem de visitar, nem de pagar. Nem de sustentar, nem de acolher emocionalmente. E aí, para o abandono afetivo, também você pode se movimentar através de uma ação, pedindo uma indenização por dano moral pelo abandono afetivo dos seus filhos. E aí você vai, obviamente, passar seu filho pelo psicólogo, buscar um laudo que fale desses prejuízos emocionais que o abandono paterno tem causado à criança, para buscar o judiciário e buscar no judiciário os seus direitos dos seus filhos. O que não dá, amiga, é para ficar calada. E olha, geralmente eu quero concluir o programa de hoje com um videozinho, o vídeo de uma psicóloga que fala assim, quando o cara é um péssimo marido, ele também tende a ser um péssimo pai. Então, infelizmente, apesar de muita gente acreditar que nada separa as coisas, ele não se viu como marido, mas como pai ele presta. Ó, inclusive tem juízes falando por aí. Tem uma juíza que nas redes sociais diz assim, não, ele pode até bater na ex-mulher. Eu vou trazer aqui semana que vem. Ele pode até bater na ex-mulher, mas às vezes ele é um bom pai. Ele pode até deixar de pagar a pensão alimentícia para o filho, para a ex-mulher. Mas para o filho, às vezes, ele vai ser um bom pai. Ó, amiga, ó. Se ele não prestou como marido, dificilmente ele vai prestar como pai. Porque a maioria deles, quando termina o casamento, esquece que tem filhos. Essa é a realidade. Então, eu vou deixar para a semana que vem o vídeo dessa juíza e o vídeo dessa psicóloga falando para nós que não tem como dissociar. Se ele não prestou como marido, ele não vai prestar como pai. Se ele agrediu a esposa na frente dos filhos, provavelmente ele vai agredir as crianças, ele vai se transformar numa ferramenta que coloca em xeque ou em risco a integridade física e emocional dessa criança. Mas voltando para o nosso assunto, porque eu já preciso concluir, a produção está aqui dizendo encerrou. Mova-se. Você precisa reivindicar na justiça a pensão alimentícia dos seus filhos. Se você não tiver condição de procurar um advogado particular, procura a Defensoria Pública da sua cidade e o Ministério Público da sua cidade, porque o Ministério Público tem a obrigação de distribuir as ações criminais atinentes ao abandono material das crianças, dos menores, tá certo? Um beijo e até semana que vem.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Ok, Cássio? Tá bom. Então o Cássio agora deu ok. Olha, gente, a Úrsula na próxima semana volta com o quadro Ela por Elas. Você pode sugerir sua pergunta, ou, aliás, o tema que você quiser, que ela também pode comentar aqui, tá bom? Pode sugerir aqui pelo nosso WhatsApp ou diretamente para o Instagram da Úrsula Matos, que é advogada aqui, especializada em vara de família. Mas ela continua aqui porque a Antonieta quer fazer uma pergunta, não é isso, Toné? Eu quero saber o seguinte, doutora, porque a gente só vê falar de celebridades que vão ser presas. E aqueles anônimos, com que estão centenas que não pagam pensão alimentícia. Eu estou falando isso a exemplo do jogador do Corinthians, o Jô, que foi preso já pela 3ª vez. Então ele é quanto mais, ele é recorrente. Por que ele não paga? Porque é celebridade, porque ele ganha bem. Agora ele fica preso lá, ele tem dinheiro. E no caso de um anônimo, que depende de um salário, se ele não for trabalhar, ele vai ficar afastado, pode até não ser remunerado. E aí, como ele pode pagar uma pensão se ele está preso? Boa pergunta, Toné. O Jô, né? Você está falando do Jô, jogador de futebol. Jogador do Corinthians. Ele é recorrente mesmo, salvo engano, já é a 2ª ou terceira vez que ele é preso. Na verdade, o fato dele ter sido preso não vai eximir ou suspender a cobrança da pensão alimentícia que levou o camarada à prisão. Então, por exemplo, se ele foi preso por causa das 3 últimas pensões alimentícias que estão em atraso, as que venceram no curso do processo, e no período da prisão ele não efetuou o pagamento, na hora que ele saiu, a dívida continua existindo. Agora, se ele tem dinheiro e não paga, ele não paga porque ele não tem caráter. Ô, doutor, agora me desculpa com uma coisa. Aí, no caso, assim, para ele sair, o que vai ser cobrado dele? Para ele sair, ele paga ou ele paga uma fiança ou ele paga o que deve? Paga o que deve. Não tem fiança? Não tem fiança. É inafiançável? Não, é um crime inafiançável. Ele só libera, uma vez preso, só libera... Se quitar o débito da pensão. Se quitar o débito. E outra, não é o débito que está lá descrito na petição inicial. Que a maioria das vezes, quando a gente distribui, só coloca os 3 últimos meses que estão em atraso, em regra. É o débito que engloba, inclusive, as parcelas que venceram no curso do processo. Então, por exemplo, faz de conta que distribuiu uma ação em agosto do ano passado, cobrando setembro do ano passado, cobrando junho, julho e agosto, certo? Então, ele não vai pagar só junho, julho e agosto, ele vai pagar junho, julho e agosto, setembro, outubro, novembro, faz de conta que ele foi preso agora. Ele vai pagar, ele tem que pagar todos os meses que venceram no curso do processo. Incide multas, tudo? Oi? Incide multas? Incide, na verdade, juros, correção monetária e, geralmente, 10% sobre o valor da dívida a título de honorários sucumbenciais ou, enfim, se não pagar dentro do prazo legal, tão logo seja intimado.
né? Mas o fato é, uma vez preso por dívida de pensão alimentícia, você só é solto se efetuar o pagamento. Ah, Úrsula, eu não tive condição de pagar. Então você vai ficar preso lá no tempo máximo de até 90 dias. Se entrar em acordo? Bom, se entrar em acordo, pode ser. Mas para entrar em acordo, aí o judiciário tem que homologar, né? Depois que ouvir o Ministério Público. Então, por exemplo, há uma dívida de 30 mil. Vou fazer um acordo dando 10 agora para parcelar o restante. Ok, o Ministério Público vai manifestar favoravelmente ou não. Mas se ele não pagar a primeira parcela, ele volta de novo. Bom, sim, possivelmente ele vai voltar de novo. Vai voltar de novo. E quanto aos anônimos, é importante que se diga, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Então, o famoso que foi preso por dívida de pensão alimentícia, né? O anônimo também pode ser preso por pensão alimentícia. E assim, mas o tempo que eu fiquei preso, eu não pude trabalhar para pagar a pensão alimentícia. Amigo, eu tenho uma notícia para lhe dar. O tempo que você permaneceu preso não é justificativa para te isentar do pagamento da pensão. Então, mesmo que você esteja encarcerado, a pensão alimentícia que venceu dentro daqueles 90 dias, 60 dias ou 30 dias de prisão, vai contabilizar e precisa ser pago. Porque se não for pago, também pode acabar culminando em outros pedidos de prisão. Claro que uma dívida que resulta na prisão não pode ser utilizada para solicitar uma nova prisão. Agora, por exemplo, ele foi preso por causa de uma pensão alimentícia dessa ação que distribuiu em setembro do ano passado. Até agora. Uma criança de 2 anos. Pronto. Aí, setembro do ano passado até agora. Ok. Aí ele foi preso. Se amanhã ou depois a mãe dessa criança distribuir uma nova ação, tem que englobar as prestações de agora em diante. Não podem mais englobar as prestações anteriores. Não. Essas anteriores vão continuar sendo exigíveis judicialmente, né? Mas aí, através de penhora de bens, de valores, de contas, de bloqueios judiciais, etc. Prisão, por causa desses valores, é só uma. Agora, ele pode ser preso outra vez? Pode. Por exemplo, ele vai ser solto hoje. Se no mês que vem ele não pagar a próxima pensão, outra ação de execução pelo rito da prisão e vamos encarcerar esse camarada. Começa tudo do zero? Como é isso? Aí ficam 2 ações. Uma vai tramitar pelo rito da penhora e a outra vai passar a tramitar pelo rito da prisão, para que tenha o poder coercitivo da prisão. Lembrando que estar desempregado e estar preso não são pré-requisitos suficientes para te isentar do pagamento da pensão alimentícia. Portanto, dê seus pulos e pague. A dívida continua correndo. A dívida continua correndo. Dê seus pulos e pague, porque pensão alimentícia dá cadeia. É isso aí, olha. Obrigado. De nada, Tony. Então você já sabe, viu? Você que está namorando, você aí, viu, Cássio? Atenção, antes de qualquer coisa, pense no que vem ou as consequências que poderão vir. Viu? E essa responsabilidade vai até que idade? Faixa etária? Então, a responsabilidade, tem muita gente que acha assim, alcançou... 16, é 21, né? Alcançou a maioridade. Não, na verdade, não há, essa regra é uma regra difundida de forma equivocada. Se alcançou a maioridade, mas está na faculdade, é até a hora que sair da faculdade. Que ele se torna independente. Exatamente. Então, a pensão alimentícia alcança, inclusive aqueles que alcançaram a maioridade, mas que continuam sendo dependentes do seu pai e estão estudando. Aí, formou... Aí, ok, pode distribuir ação de exoneração de pensão alimentícia. É isso aí. Então, gente, as leis estão aí para serem cumpridas. Então, você que não sabe, procura. Hoje está tudo na internet. Ó, lei do matrimônio, lei do casamento, tem tudo lá. Lei da pensão alimentícia. Lei da pensão alimentícia. O ChatGPT bota tudo para você lá detalhado, né? Verdade. Então, hoje, por ignorância, é muito difícil alguém cair, né? Porque antigamente tinha o golpe da barriga, o golpe não sei de quê, né? Sim. Hoje não, o cara só cai se quiser. Se quiser. Né? Tem razão. É isso aí. E até as mulheres se mostram como elas são nas redes sociais, né? Sim. A grande maioria. Sim. Hoje tem garota de programa mostrando como é que ela trabalha. É brincadeira? Na época que eu tinha, 20 anos, que não foi há muito tempo,
né? As mulheres tinham um pudor que, né? Quem era a garota de programa jamais ia se... Ficava no sigilo, né? No anonimato. Total, né? Hoje não, eu vejo aqui várias mostrando como é que elas trabalham. A rotina. Com os clientes. Só não fala o nome do cliente, mas fala... entre aspas. Tô indo pegar um avião agora para ir atender meu cliente em tal lugar. Assim, então só cai em golpe hoje o homem que quiser. É isso aí, Úrsula, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso programa mais uma vez. E, na verdade, pensão alimentícia não é golpe. Pensão alimentícia precisa ser vista como obrigação, eu não estou dizendo que a pensão é um golpe. Sim. Estou dizendo que o que causou, às vezes, uma pensão alimentícia mal resolvida, alguns casos antigamente, né, tinha o golpe da barriga. Mas... depois que teve a barriga e o filho nasceu, o filho é dos dois. Não tem jeito. Não tem jeito, né? A não ser que a pessoa realmente esteja desempregada, sem condições de pagar. Mas aí a advogada falou aqui, existe recurso para isso também. Isso. E o Jô, que o Toné falou agora há pouco, o jogador, ele já poderia ter distribuído uma ação para tentar revisar a pensão alimentícia. Imagina quanto entendeu? Ganha, né? Revisa a pensão alimentícia. Mas às vezes, Vitor, né, olha, tudo é relativo, viu? Só um parênteses aqui. Sim. Às vezes a gente quer julgar as pessoas assim, né? O jogador ganha muito dinheiro. Mas tudo é relativo. O que significa para uma pessoa hoje R$1.000, para outra significa 100 mil, para outra significa 1 milhão, entendeu? Então tudo é relativo. A pessoa que ganha 100 mil, a despesa dela chega às vezes a 80% do que ela ganha. Sim, concordo. Porque ela atingiu um padrão de vida que não tem como voltar. Mas aí qual que é a dele? Distribuir uma ação para revisar o valor da pensão alimentícia, colocando para o juiz quais são as suas novas condições de pagamento, a sua real capacidade financeira naquele momento, para não abandonar de tudo o filho. Porque assim, uma coisa a gente sabe, o Jô recebe algum salário, alguma remuneração ele recebe. É o que está na carteira só? Que vale ali? É o valor do salário que está na carteira, o que ele recebe por fora. No caso do jogador... No caso do jogador, porque tem patrocínios, tem que englobar. Tem direito de imagem, mas Jô tem tempo que não joga bola, né? Jô já... o que não justifica a ausência do pagamento da pensão alimentícia. Então, se ele não está podendo pagar, vamos supor, faz de conta que a pensão dele lá é 60 mil. Ele não está podendo pagar mais 60 mil, entre na justiça e pede para revisar. E até que se revise, continua depositando mensalmente um valor da mãe da criança, lá na conta da mãe da criança. Porque você mostra, inclusive, para o judiciário a sua boa-fé. Eu não posso pagar os 60, estou pedindo para diminuir para 30, né? E aqui, estou pagando mensalmente os 30 na conta dela. Agora, os 60 eu não posso mais. O que não dá é para abandonar uma criança que não pediu para nascer, não tem culpa, né? E achar que é normal essa coisa dele já estar indo para a terceira prisão por atraso de pensão alimentícia. Quer dizer, que tipo de profissional esse cara é? Passando uma imagem para o público, tipo, seja um pai responsável. Eu não acredito que seja porque quer, né? Deve ter algum problema. Agora, eu falei aqui do golpe da barriga que já não existe mais, mas recentemente, coisa de... tem uns 6 anos, 8 anos, um jogador matou, né? Dizem que ele matou, porque até hoje ninguém tem provas, apenas os indícios, né? Que ele mandou matar ou matou aquela garota de programa que engravidou dele, que foi o goleiro do Flamengo, ex-goleiro. Bruno Henrique não, é Bruno. O Bruno. E agora o filho dele com essa moça, né, que era a Elisa Samúdio, que até um amigo meu, jornalista de São Paulo, foi quem primeiro deu essa notícia, acompanhou todo o caso, conheceu ela pessoalmente, conversava, ajudava ela, né? O filho parece que sofreu uma alienação pela mãe da Elisa Samúdio e ele hoje odeia o pai. Então tem coisas assim... E ele está seguindo a carreira do pai, ele está sendo goleiro. Gente, vocês vão me perdoar, agora eu vou te falar uma coisa. Parece que foi morta, não. Ele foi condenado em júri... Mas não acharam o corpo, Não, né? não achou o corpo, não achou a materialidade. No sentido de... tem uns indícios, mas ele, né, que ele participou. Não foi só indício. Conseguiram comprovar, através de outras questões, de outros contextos, de outras provas, que ele foi culpado pelo desaparecimento e pela morte dela. Tanto assim que ele foi condenado e passou muito tempo encarcerado por isso, ponto. Agora, parece que ele sofreu alienação pela avó. Será? Porque se coloca no lugar dessa criança. Você cresce sabendo que seu pai matou sua mãe. Você precisa que sua avó fale pra você?
quem é esse camarada, você vai crescer sabendo que ele é e odiando ele pelo fato de ter tirado a pessoa mais importante da tua vida. Então, assim, essa coisa de alienação parental, inclusive, se transformou no clichê e na nova moda dos pais para acusarem as mães, com base na lei de alienação parental, na LAP, que, inclusive, a gente está fazendo força e coro para que seja revogada. Alô, Paulo Aze, vamos pautar a revogação da LAP. E aí começam a dizer... alienou, colocou contra o pai. Não, gente, a história de vida dessa criança... E ele vai saber de qualquer forma. O que Bruno fez com Elisa Samúdio é suficiente para essa criança odiar esse pai pro resto da vida. Qualquer pessoa que estivesse no lugar dele, possivelmente teria tido a mesma reação e as consequências seriam idênticas. Então, é muito fácil eu dizer assim, o menino parece ter sofrido alienação. Eu reivindico a possibilidade de correção no sentido de dizer, não, a história foi tão macabra, foi tão cruel, foi ou não foi? Que ele deu para os cachorros para comer, foi terrível. Concretou o corpo. Então, isso por si só é suficiente para esse menino não querer ver esse homem pintado de ouro na frente dele. Porque se fosse eu, não iria querer mesmo. Ok, concordo. Bom, um abraço, Úrsula, e até a próxima semana. Beijo, obrigada. Obrigada, Toné, obrigada, Barbosa. Ok, olha, gente, hoje pela manhã, o repórter, né, Giovanni Lima, que tem um blog na cidade, ele visitou a sede da FIC. A FIC que a gente tanto fala aqui, por que não foi reformada a sede da FIC? A antiga cadeia pública de Itabuna, poderia ser um museu, né? Foi a primeira cadeia da cidade de Itabuna e está abandonada. E o repórter Giovanni Lima esteve lá. Eu agradeço aqui a sessão das imagens que a gente vai mostrar agora, né, como está a situação hoje da antiga cadeia pública, hoje sede da Fundação de Cultura e Cidadania Itabunense. Vamos ver? Mais uma vez, repórter Giovanni Lima, agora aqui na área interna aqui da FIC. Eu pedi aqui licença, a permissão que os profissionais estão trabalhando aqui na área da limpeza. Entramos aqui no prédio da FIC, aqui no centro da cidade de Itabuna. Olha a situação disso aqui. O teto não existe mais, o telhado já desabou, caiu aqui a parte interna do prédio. As salas aqui, ó, que aqui antigamente era a primeira cadeia pública do nosso município, que se tornou hoje o prédio da FIC, Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, aqui do nosso município. Olha só a quantidade de lixo. O cheiro aqui é insuportável. Muito lixo. Já fiz muito trabalho escolar aqui nesse prédio, quando eu era jovem, quando eu estudava. E hoje meus filhos não podem fazer o mesmo que eu fiz, né? Entrar em um prédio histórico. Olha a quantidade de lixo. Muito papel queimado. Não sei se aqui tem algum material que era aqui do prédio, arquivos, mas tem muito material escolar queimado aqui, ó, muito papel, livros, caderno. Olha a quantidade aqui de produto que foi queimado. Moradores de rua se apuderam aqui, entram nesse local. Muitos usam drogas, deixando aqui a vizinhança completamente preocupada por conta dos assaltos. O mau cheiro dessa região é enorme. Olha a situação disso aqui. Esse é o prédio da FIC. Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, não sei nem se tem condições disso aqui ainda ser reformado, gente. Uma pena ser restaurado. Tudo destruído. A quantidade de lixo aqui não é brincadeira, é muito grande. Olha para isso aqui. Um prédio histórico, a primeira cadeia pública do nosso município. Meu pai contava história que os detentos ficavam aqui, ó, nas grades. As pessoas passavam aqui pela praça, eles ficavam pedindo dinheiro para fumar, para comprar cigarro. E as pessoas entravam aqui e jogavam dinheiro, moedas, para dar aos detentos que ficavam aqui nesse prédio. Quanta história tem esse prédio, gente? Quanta história. Olha só a situação. A quantidade de lixo.
o cheiro insuportável tá isso aqui. Os moradores convivem com isso todos os dias. Olha só aqui, ó, a parte da frente aqui do prédio. As primeiras salas onde ficavam os escritórios. Que situação. Está aqui o prédio da FIC, que tem promessas de reformar, restaurar, e até agora nada. Mais uma sala aqui da frente. Aqui te dá acesso aqui, ó, aquele antigo restaurante, aquele bar aqui da esquina, que dá acesso aqui à Avenida Nações Unidas, aqui ao lado da Avenida Nações Unidas, que funcionava um bar aqui na esquina. Muito mato, muito entulho. Aqui esconderijo para bandido, cometer assalto, roubar, furtar, né? As pessoas aqui na região. Vários prédios comerciais aqui são arrombados aqui nessa área, porque os malandros ficam sempre alojados aqui, ó. Comete o delito lá fora e corre para cá. Complicada a situação aqui do prédio da FIC, que é nessa manhã de sexta-feira, de segunda-feira, teve um princípio de incêndio. É isso aí. Muito obrigado, repórter Giovanni Lima. Obrigado, Giovanni, por ter feito aí essa cobertura da sede da FIC, né? Que seria a sede da FIC, hoje esse prédio abandonado. O bispo, o novo bispo diocesano, que inclusive fica aí em frente na igreja São José, ele disse que ia reivindicar esse local para a prefeitura, já que está abandonado, para que faça ali a cúria diocesana. Então, prefeito, já que não tem intenção de reformar isso aí, é melhor ceder para a igreja católica, então. E aí desmancha isso aí, a igreja vai construir aí alguma coisa, né? E a gente perde um patrimônio público. Mas é aquela história, se a gente não tem competência para ter, é melhor não ter. Porque se a gente tem que cuidar, né? Se a gente não cuida, é porque não pode cuidar. Então, é melhor ceder. O bispo está fazendo esse apelo aí à prefeitura para que doe, então, esse local para a Igreja Católica, para que eles construam aí a cúria diocesana. Eu, como não sou católico, eu não sei. Eu sou ignorante, eu não sei o que é cúria, Toné. O que é a cúria diocesana? Administração, né? A administração, né? Ok, então tá aí o apelo do bispo à prefeitura. As imagens mostram por si aí a situação que está. O repórter Giovanni descreveu aí com detalhes como se encontra o local. Para você ter uma ideia, até as telhas foram tiradas. Eu acho que tiraram para que os delinquentes não ficassem abrigados ali dentro. Mas quando tiraram para que isso não acontecesse, porque eu como não sou gestor da público, mas se fosse, eu analisaria todos os aspectos. Eu acharia melhor pôr 2 guardas municipais que ganham para isso, porque, segundo a lei orgânica do município, os guardas estão aí para proteger o patrimônio público. Então, eu colocaria esses guardas para tomarem conta do ambiente. Porque quando eu tiro o telhado, eu estou destruindo ainda mais aquilo que restou. Porque as chuvas, as intempéries do tempo vão destruir. Aí já vai nascendo mato, vai acabando. Então, eu, antes de tirar a telha, eu faria o papel de um gestor que cuida pelo bem do município, que foi pago com dinheiro do povo. Coloca aí guardas municipais, dia e noite, 24 horas, tomando conta de um bem público. Porque a guarda municipal não serve para pegar bandido. Recentemente tivemos aí a liberação pelo Supremo Tribunal Federal de que a guarda poderia se transformar na polícia administrativa do município. Aí entraram com a ação... Muito bom dia, repórter Giovanni Lima. Você quer cortar o programa, Cássio? Se quiser, avisa aí antes, tá? Pra gente saber aqui. Então, entraram com a ação aí, dizendo que essa ação é inconstitucional, que a Guarda Municipal não pode ter poder de polícia, porque o Rio de Janeiro já ia colocar a Guarda Municipal para trabalhar como polícia. Aí entraram com ação contrária no Supremo Tribunal Federal. Então, parou tudo. A guarda que ia virar polícia não pode mais ser polícia. Então, como é que a guarda vai ficar recebendo dinheiro sem ser polícia e sem tomar conta do que é público? Porque a guarda foi criada, para tomar conta do bem público, em todos os municípios. Público, né? Cuidar das praças,
tomar conta dos banheiros públicos, das escolas. Mas agora já vai ter outras finalidades, né? Mas ainda não está definido, porque dizem que é Vão poder inconstitucional. andar armado e vão agora também prender bandido, trocar Pois tiro, sei lá. o sindicato O poder de polícia mesmo, né? o sindicato da Polícia Civil do Rio de Janeiro entrou com ação de constitucionalidade dessa medida, que não é uma lei, isso foi uma medida do Supremo Tribunal Federal, que não é legislador. Então o Supremo no Brasil está se arvorando a legislar. Eles decidiram que a guarda poderia ser polícia, mas eles não são deputados. Aí a Polícia Civil do Rio de Janeiro entrou contra o STF, alegando que isso não faz parte da Constituição e que só pode ter poder de polícia quem realmente fez academia de polícia. E aí parou tudo. Sim, mas é o seguinte, eu sempre digo que a questão de segurança pública não é viatura nem número de policiais. Está na inteligência. Pois é. Mas para isso precisa passar por uma academia, para se tornar uma polícia inteligente. Porque a polícia militar hoje, estão tentando tornar a polícia militar, uma polícia investigativa. Em alguns estados isso já acontece. Mas a polícia militar vem de um regime militar. Então é uma polícia que cumpre ali rigorosamente seus preceitos, né? São policiais que têm uma hierarquia, vem de coronel, aí depois tenente-coronel, capitão, né? Tem toda aquela hierarquia, até o soldado raso, que bate continência, respeita o superior. Então não é uma polícia de investigação, é uma polícia de fazer repressão à violência, né? Uma polícia ostensiva. E a polícia civil, conhecidamente aqui no Brasil, é a polícia investigativa, a polícia que passou por uma academia para aprender a investigar, para usar inteligência e também para trocar tiro com bandidos, se for o caso, né? Tem um treinamento para chegar até aí. E é isso que eles condenam a guarda, porque a guarda não tem esse treinamento, né? Então é um imbróglio, como tudo no Brasil. E isso vai rolar aí anos na justiça, enquanto isso as coisas vão acontecendo e a gente não tem guarda municipal. Tem um monte de homem lá ganhando dinheiro, mas você não vê ninguém tomando conta da passarela, da praça, dos colégios e da FIC. Aqui em Itabuna, pelo menos, está assim, né? Bom, vamos ao primeiro PQP aí, Toné, que já já o Charles vai entrar aí com o quadro. Eu queria falar sobre essa questão ainda, sou repetitiva, da Feira de São Caetano. As obras estão sendo retomadas já, ou já foram. Só que eles estão dando um prazo de mais 6 meses e trocaram a empresa. Agora é uma Casa Engenharia, eu acho que fizeram nova licitação, estavam paralisadas as obras. Que tem mais de 2 anos 6 meses aí. parado. O prazo era 1 ano, já tem 2 anos. Então o pessoal se queixando, os comerciantes que foram para aquela antiga fábrica de calçados ali, próximo ao supermercado ali, em direção ao Pedro Jerônimo, estão se queixando. Que realmente, não só por uma questão estrutural, que não oferece condições físicas razoáveis para ficarem ali, como também o movimento financeiro caiu muito. Muito. Você vai na feira, que é a feira do São Caetano mesmo, apesar de ser fixa, a feira mesmo, o dia mesmo, é o dia de domingo. Domingo passado eu estive lá, uma loucura. A feira ficou ali no entorno daqueles tapumes, ali tem uma nova feira. O pessoal que estava lá tá todo voltando para cá. Que levaram para lá, que deslocaram para lá, para essa feira lá no galpão, estão todos indo para cá. Outro aspecto, Barbosa. Estava em 12 milhões. É uma parceria do governo do estado com o governo municipal. Mas aí deram só esse prazo de conclusão agora para mais 6 meses, que eu não sei. Aí vai chegar a uns 3 anos já. Agora, vai ser mesmo esses 12 milhões ou vai ter um aditivo? O que você acha, Barbosa? Vai ser esses 12 milhões anterior? Não, vai aumentar. Até porque todo material que foi orçado há 2 anos já não é mais o mesmo preço. 12 milhões não é mais. Isso vai para os 20 milhões. Eu acredito que vai ter um aditivo. Não sei se vai ser 1 milhão, se vai ser 200, porque nenhuma empresa ia pegar uma obra inacabada por outra empresa. Mas esse valor já tem que ter constado na licitação, entendeu, Toné? Senão não vale. Sim. Então, se vai ter aditivo ou não, já deve ter constado na licitação. Mas vai ter um aumento, deve ter. Não, já teve a correção, né? Porque antes de fazer a licitação, os técnicos vêm ao local, fazem o levantamento, né? Eles fazem o levantamento para ver o que vai precisar,
quanto vai ser o material, já faz a estimativa e já põe um percentual a mais, porque já se prevê ali uma possível... Já uma previsão orçamentária. É uma previsão orçamentária Sim. maior, porque pode acontecer um acidente na obra, pode acontecer um imprevisto e tem já esse aditivo já na própria licitação. Eu não acredito que agora vai ter outro aumento, não. Já está isso na licitação. Previsto na licitação anterior. Até porque 80% da obra já foi pronta, já está pronta, Tonelli. O que vai Você agora... Você está dizendo 80, eu já soube que é 60 só. Não, 80%. O que precisa dentro do galpão ali são detalhes, coisas elétricas, material elétrico. É tipo de acabamento. E o entorno da feira, que também vai ser feito. Vão ser asfaltadas as ruas, a calçada vai ser modificada, né? O estacionamento vai ser criado. O canal vai ser coberto, aquele canal Não horroroso? pode, porque o meio ambiente, né? O órgão que cuida do meio ambiente, que é o INEMA, não permitiu cobrir o canal, né? Agora, tem meios de fazer melhor aquilo ali, ou seja, fazer uma laje para diminuir a boca daquele canal, né, Toné? E uma limpeza regular, Não, se manutenção. Se você colocar cimento no leito do riacho, né, que é o canal que hoje corre muito esgoto ali, você coloca cimento ali, não vai nascer mato. E não deixar ninguém jogar lixo, né? Então, eu poderia sugerir o seguinte, faz uma diminuição da abertura do canal e em cima coloca uma grade, tipo uma grelha, né? Que aí você não está fechando, mas evita que as pessoas joguem sofá, geladeira ali dentro. Não, e resto do pessoal, ali tem comerciantes ali tem comércio de peixe, de pescados, de carne e de frango. Mas agora vai mudar. Já estavam jogando lá granjas mas ali. agora vai mudar porque toda a carne comercializada na feira já tem os boxes próprios com pia, torneira, tudo direitinho, né? Não tem por que mais fazer daquele jeito que era antigamente. E não vai ser mais permitido, né? Pelo menos por um bom tempo. Enquanto a feira estiver nova, os fiscais vão estar lá e não vão deixar ficar jogando o resto de coisa na rua. Porque vai ter lá uma pia azulejada, tudo direitinho, como manda a vigilância sanitária, né? E os feirantes vão ter que obedecer. Pelo menos isso vai melhorar bastante, inclusive para a saúde daquelas pessoas que consomem os produtos dali, né? Vamos ver, vamos aguardar aí para ver. Olha, Toné, vamos agora ao quadro, né, de Olho no Som, porque está chegando aí o São João. A gente tem muita coisa para falar de som. O especialista está aqui com a gente, que é o Charles Williams, e na volta a gente vai ter mais 2 PQP, não é isso? Então tá bom, vamos lá ao mais um quadro do programa. Bom dia, você está aqui pela sua TV no canal 24.2 na TVC, também no YouTube, no canal TVI Oficial, e nós estamos aqui agora com o quadro De Olho no Som. O som que você ouve, aqui você vê. Sou eu e minha amiga Toné aqui e vamos continuar falando aquele tema que a gente estava falando na semana passada sobre o São João na Bahia. Toné, muito bom dia para você. Bom dia, Charles, prazer te ver. Prazer todo meu, minha amiga. Olha, nós vamos continuar falando sobre aquele tema do São João, aonde a gente vai estar falando agora sobre as empresas de sonorização. Muitas empresas são contratadas para fazer esse serviço, né? E em muitas cidades, em muitos locais, e tem muitas empresas boas aqui na Bahia, né? Nós não temos necessidade nenhuma de receber empresas de som de fora. Antigamente os artistas, eles diziam qual era a empresa que eles queriam trabalhar, né? Por exemplo, o Roberto Carlos mesmo, quando ele viaja para qualquer lugar do Brasil, ele faz com que o contratante contrate a empresa Tuca Som, que é de São Paulo, né? Eu creio que hoje não tem mais essa exigência, porque em todos os estados do Brasil nós temos boas empresas de locação de som, principalmente aqui na Bahia, né? Aqui em Itabuna mesmo nós temos algumas empresas que são muito boas, que prestam um serviço muito bom, como o Missinho, né? MM, Soncia, Rogério, tem muitos outros também que tem um som bom. Agora, e os valores? Sim, agora, uma coisa ainda antes disso. Tem essas empresas de sonorização, de quem é a responsabilidade de geradores?
É do contratante ou é do contratante? Como é isso? Bem, som é uma coisa, gerador de energia Sim, é outra coisa. Sim. Né? Mas não vai precisar do gerador? É Se tiver um problema. É altamente necessário. Tem que ter. Né? Hoje, todo o equipamento de sonorização que é de médio a grande porte precisa ter um gerador. O gerador próprio. Não, é isso próprio não? não. Precisa não faz parte disso, né? Não faz parte, não. Quem contrata a empresa de som, a empresa já vai dizer qual é a potência do gerador que precisa para que aquela estrutura funcione. Até porque existe uma questão seguinte. O som é uma coisa e a luz é outra. A pessoa vai no show, ela vê aquela estrutura toda e ela acha que aquilo ali é uma estrutura só. O palco, o som, a luz, o gerador. Sim, mas se não tiver luz, nada funciona, né? Não, mas eu falo na questão de contrato. Sim. Na questão de empresa. Então, a empresa do som não é a empresa da luz, que não é a empresa do gerador, que não é a empresa do palco. A estrutura, né? Então, essa estrutura quem dá é o contratante. Tem que dar. Por exemplo, você vai tocar o São João em Ibicuí, que é o lugar do São João aqui na Bahia. Você chega lá em Ibicuí, tem um som, tem uma luz, tem um palco, tem um gerador, né? Claro, hoje existem algumas empresas que fazem parcerias. Então, você contrata a empresa de missinho, por exemplo, ele já vai trazer uma empresa boa de gerador, uma outra empresa boa de palco, uma outra empresa boa de luz, entendeu? E aí vai funcionando, né? O contratante contrata missinho que agrega essas outras empresas, mas são empresas diferentes, né? Tem equipamentos diferentes. Então, dependendo de... Então é muito complexo, né, Charles? Muito complexo. Dependendo da data que o contratante contrata, a empresa que é parceira dele de gerador já não vai estar disponível. Então, ele não vai indicar. Aí o contratante traz uma outra empresa para gerar energia. Se tiver algum problema, né? Não está acostumado a trabalhar com o equipamento de som dele, que exige tal potência, entendeu? Então tem muito isso, né? É uma questão complexa. Tem a questão dos valores também. Tem a questão que quando chega nessa época, a demanda é muito alta. E às vezes o cara tem um equipamento bem grande, mas ele começa a fragmentar. Então alguém vai ficar no prejuízo, porque o cara precisa, por exemplo, o artista... Não, você fala assim, terceirizar, tem que estar contratando outras pessoas? Não, ele não vai contratar outras pessoas. Ele tem muito equipamento, né? E aí, ele, por exemplo, ele vai ceder o equipamento para Ibicuí, vai ceder de um equipamento grande. Aí ele tem um outro equipamento que ele pode ceder para Ipiaú, por exemplo. Aí vem uma cidade como Itajuí, Itapé, que são cidades menores, ele já vai o equipamento que seria reserva, vamos supor, se tiver algum problema, porque como o equipamento está sempre na estrada, aí tem necessidade de manutenção. Então, queimou uma caixa aqui, queimou um amplificador aqui, ele já tem o depósito, ele repõe, né? Mas quando a demanda é muito alta, o que ele reporia, ele joga para outra cidade. Então, aí tem um prejuízo cá, tem um prejuízo ali, né? Dependendo do contrato, já vai tudo certinho ali já. Né? Porque você tocou aqui hoje, amanhã vai tocar em outro lugar, e tira aquilo tudo, põe no caminhão e tal. Nisso, às vezes, tem uma queda de um amplificador ou de uma caixa que deu problema, aí vai ter que usar outro, né? Então, dependendo do valor do contrato, ele já tem até o equipamento de reserva ali. Por exemplo, vamos supor que você vai trazer aviões do forró, vamos supor, para tocar o São João, o Itapedro aqui, certo? O Aviões do Forró tem uma coisa chamada rider técnico. Todas as bandas, todos os artistas têm. O que é o rider técnico? É um documento onde ele vai dizer quais são as posições no palco que cada músico e o artista vai estar. Baseado nessa posição, a iluminação vai ter o mapa de luz, aonde essa luz aqui vai para o artista do lado de cá, do lado esquerdo, do lado direito vem de cima, a outra vem lá da frente, uma vem de trás, outra vem completamente de cima para quando o palco ficar todo escuro, só o artista ficar iluminado. Aí tem o projeto onde você vai mexer os moves, programar tudo para na hora, junto com a música, no sincronismo com o computador, na hora que der um ataque ali, todas as luzes ir para o público, tem tudo isso, né? Então é o rider técnico, que também vem o input list, que é nas mesas de som, cada canal onde vai ficar o bumbo, a caixa, o chimbal, o tom 1, tom 2, tom 3, os over, que é a microfonação da bateria,
a ligação do contrabaixo, da guitarra, do violão, os vários canais dos teclados, os canais de back vocal, o canal do cantor, o canal de backup do cantor, porque se o microfone dele falhar, automaticamente já tem um outro próximo que ele mesmo vai ali, troca e funciona. Por isso aquela questão de Anitta, daquela época que ela jogou os microfones tudo fora ali, eu te falei que foi... ela quis fazer uma polêmica ali para estar nos noticiários sempre. Porque tem artistas que tá pela arte e tem artista que tá pela polêmica, né? Então, assim... então, naturalmente, um show de grande porte, o artista ele já tem um microfone próprio, igual, idêntico, de backup ali para ele, com a mesma regulagem, com tudo, ele só tá no bypass ali, mudo. Então, parou de funcionar isso aqui porque acabou uma bateria do microfone, alguma coisa, ele vai lá, já entrega pro técnico, põe no palco da bateria ali, já pega o outro e já sai cantando e tá tudo certo. Então, tudo isso vem no documento, até a mesa de som. Olha, eu quero trabalhar com mesa tal, com a Digi, com a SD10, né? Eu quero trabalhar com a M7CL da Yamaha, eu quero trabalhar com a VI3, né, da Soundcraft. Eles dizem o que é que eles querem, né? Aí o que é que eles falam? Eu quero esse equipamento ou equivalente. Então ele já está dizendo o padrão do equipamento que ele quer. Se a empresa não tiver aquele, tem que ter um equivalente. Se ela não tiver, ela vai ter que sublocar, né? Ela vai ter que locar em outra, ou então ela perde o contrato. Mesma coisa o palco. Eu quero um palco de 10x15, por exemplo, que é um palco relativamente pequeno para um grande artista hoje, né? Eu quero iluminação que tenha tantos move. Aí tem os movies mais baratinhos, tem os movies mais caros, tem os movies que já são muito sofisticados. Por exemplo, Roberto Carlos, há muitos anos atrás, era o único que trabalhava no Brasil com Intelabins, que é um tipo de movie que além dele... Intelabin. Intelabin? Intelabins. É um tipo de movie que, além dele gerar aqueles múltiplos focos de feixes de luz de um equipamento só, ele também faz o desenho. Então, hoje nós temos os painéis de LED, que gera toda aquela imagem bonita já, computadorizada, digital, tudo certinho, mas antes não tinha. Então você tinha telões que dependiam de uma certa escuridão no palco para poder gerar aquela imagem legal e mesmo assim não tinha tanta definição. O Intelabin, ele gerava a imagem perfeita com definição total. Então, esse equipamento era tão delicado e tão caro que tinha que fabricar a carroceria do caminhão especificamente para carregar esse equipamento e o preço era absurdo a ponto que Roberto Carlos comprou o próprio equipamento dele e para onde ele ia, esse equipamento ia e ele também locava para outras empresas, para outros eventos, né? Hoje eu não sei mais como é que está esse mercado porque hoje tem muito equipamento barato que faz grandes efeitos também, né? E muita gente já usa, já assim, banalizou, né? Mas você tá no painel de LED hoje, aí tem o P5, tem o P3, tem o P2, tem o P1, que é de pixel. Quanto menor o número, mais qualidade tem para quem está vendo ali. Tanto é que às vezes você tá perto de um painel de LED e você não consegue ver direito, fica a imagem toda assim, estranha, porque o número é alto, né? O tamanho da lâmpadazinha de LED é grande demais, ele não dá tanta definição, né? Então o painel fica mais caro, e é caro você contratar um painel de LED. Então tem isso, aí o cara quer, eu quero um painel de 50x70 aqui no palco, aqui o palco todo, praticamente, né? Aí o outro lá quer um painel de 3x2. Por quê? Charles, agora me desculpa. Porque ele quer um preço menor. Esses assuntos aí tem que ser tudo feito com antecedência de quanto, mais ou menos? Tem um show marcado para 30 dias, daqui a 30 dias. Então tem que ver tudo isso, né? Já é tudo visto antes. Tudo. Quando você vai contratar o artista, por exemplo, a gente está falando de São João. São João é temporada. Então, por exemplo, a empresa que vai para Ibicuí, ela vai lá fazer o São João todo. A temporada toda. Então é mais confortável para todas as partes. Até porque a demanda é muito grande, né? A demanda é muito grande. Então, assim, aí já fica mais confortável porque aluga por temporada. Mas mesmo assim, tem o quê? São vários artistas, muitas vezes numa mesma noite. E isso demanda um equipamento mais sofisticado, porque artista tal quer luz tal, o outro artista quer outro tipo de luz, o outro artista, né? Basicamente, a gente sabe que para aquele nível já tem um nível certo de equipamento. Sim, aí um artista se apresenta, aí já vem outro. É a mesma coisa, a sonorização? O equipamento tudo. O equipamento é. Os técnicos não. Cada artista tem os seus técnicos. Tem o seu... A empresa tem os técnicos dela, que liga, afina, pronta, deixa o equipamento pronto para funcionar.
E o artista, ele A traz banda seus tem técnicos. a sua, tem o seu técnico. Como eu falei semana passada, os técnicos de som traz seu pendrive, espeta lá, já tem todos os canais certinho do artista ali, tudo bonitinho. Por exemplo, a voz do Safadão, por exemplo, tá no canal 30, na mesa de som ali. Aí vem o Chão de Aviões, a voz dele já é no canal 40, por exemplo. Aí vem a Joelma, não, o técnico dela já gosta de usar a voz no canal 1, que ele tem como canal principal. Então ele espetou o pendrive ali, já tá tudo certinho ali, ele só vai alinhar o PA de acordo com a sonoridade que ele quer mandar para o público. Alinhou o PA, tudo vai acontecendo ali. Ele vai só controlando, porque quando a temperatura cai, dá mais microfonia, né? Quando tá uma neblina, o som ele bate no chão e reflete, dependendo do tipo de Interfere, piso. Charlinho? Interfere. Chuva, som tudo. é química, física e matemática. O som se Chuva, propaga, tudo, né? Tudo interfere no O som se propaga na pela qualidade velocidade do som, ar, né? Então, assim, você vai passar o som da banda à tarde, aí tá aquele sol gostoso, não tem ninguém por ali e tal, aí você passa, o som fica beleza. Quando é à noite, a temperatura cai 3, 4 graus... Cai um temporal aí? Não, nem cai o temporal. A temperatura desceu porque anoiteceu. Então o som já reflete mais, já muda. Então vai dar mais microfonia, vai dar ressonância, o som vai refletir mais. Se o piso for um concreto, nesses lugares grandes que fazem esses eventos, já é um concreto, ele já reflete mais ainda. Mas quando o público chega, que aquece mais, aí o som já seca mais. Então o técnico ele tem que estar sempre atento ali para que ele faça essas modificações aí, para que o som esteja sempre bem audível, inteligível para quem está ouvindo ali. Por exemplo, se for tocar num lugar muito aberto, como na praia, por exemplo, o vento ele muda de posição constantemente. Então o som tá ótimo aqui, de repente o vento muda de posição, o técnico que está a 30, 40, 50 metros do palco, praticamente ele não vai ouvir mais o som. Então ele tem que rapidamente mudar a equalização geral, né? Não de instrumento por instrumento, mas o geral do PA, para que esse som volte para o público de uma maneira que seja inteligível. Por exemplo, hoje tem muitas empresas de som que tem a chamada torre de delay. O que é isso? Você tem o som no palco lá, no PA, tem um line array, né? Os lados que ficam pendurados ali do PA, tem as caixas de subgrave que ficam na frente do palco para empurrar o público com aquela pancada do som do bumbo ali, do contrabaixo, da zabumba, como é forró, né? E tem também, perto da mesa de som, já tem outras caixas para jogar para o público que está mais atrás. Por quê? Porque quando o som desvia e o som some aqui perto do técnico, mas tem as caixas que estão aqui bem coladas nele ali, que ele vai estar ouvindo o som perfeitamente. Aí você vai fazer um ajuste, porque com a velocidade do ar, né, do vento, há um atraso em milésimos de segundos até do som que sai do palco para chegar no técnico ali, consequentemente no público que está mais longe. Então ele vai regular essas caixas que estão aqui com esse atraso para não misturar o som de uma com a outra e ficar aquela coisa que você não consegue entender, né? Então, chegou aqui com, sei lá, 30 milésimos de segundos de atraso, então ele vai regular essas caixas para ela já emitir o som com esses 30 milésimos de atraso também, que ela vai só somar o outro som que tá e você vai conseguir ouvir tudo de uma maneira legal, né? Agora, esse tipo de contrato de sonorização é o quê? Não é por hora, não, né? Não. Já faz parte do contrato todo do artista? É por evento. Então, por exemplo, os artistas que vêm para o São João, que são dias, né? É uma temporada ali. Os artistas mais importantes, eles vão dizer o rider técnico deles, como também o home list, que é a lista das hospedagens, né? Hotel, apartamento, quantas pessoas vão ficar por apartamento e tudo, alimentação, o que é que geralmente eles comem, tal, camarim, vem tudo ali documentado. Camarim é um absurdo, né? Eles exploram a boa vontade do contratante, porque eles pedem cada bobagem e depois nem usa. E vem tudo documentado, né? E aí o contratante vai passar para as pessoas responsáveis, né? O responsável executivo ali do evento para que esteja acomodando todo mundo. Tipo, passagem de som, né? Geralmente o mais famoso ele vai dizer qual a hora que ele quer passar o som e todo mundo tem que esperar. Tem uns que não querem que ninguém toque naquele palco que ele vai tocar. Então você vê que tem eventos que tem 2 palcos, um do lado do outro. O Itapedro aqui tem isso, né? Tem um palco principal ou tem os outros menores, né? Não, tem evento que os 2 são principais. Tipo, o cara terminou de tocar um artista aqui, pra você não ter que trocar bateria, trocar percussão, trocar pra demorar demais. É um corre-corre. Já tá armado os 2 aqui. Então terminou aqui, apaga tudo aqui, já começa o outro, já começa já, né?
Então tem tudo isso aí. Então o cara vai dizer, ó, eu quero usar um som com tal potência, com tais mesas de som embaixo e em cima, no retorno, com tantos microfones, com tantos cabos, a bateria vai ficar em posição tal, o baixo de guitarra vai ficar na posição tal. Depois que tudo está organizado ali, né, os outros vão derivar dali. Não vai mudar muito, né? Vai derivar dali. Ah, mas a minha posição não é essa, mas o que veio, que tá lá em cima é quem manda. Agora, então, o custo disso, Charles, é muito alto, né? Não é tão Além alto da como o banda, preço por do exemplo, um artista, né? artista que tem uma banda aí já vai um Gustavo Lima da vida aí. Ele vem, mas vem com a banda, né? Com o grupo dele, vai ter que pagar a banda e essa sonorização. Aí o custo vai lá pra cima, aí mais o cachê do artista, né? Mas, que é o mais alto. Mas é o seguinte, ó, se você for olhar aí, o que se paga para Gustavo Lima, que vem com... Eu citei Gustavo Lima, mas poderia ser outro, sim, né? Sim, sim, mas você chegou no nível que é o nível, né? É elite, né? Classe A, elite, vamos supor. O que se paga de cachê para ele, você consegue pagar o som, a luz, o gerador, o hotel, a alimentação, Passagem aérea, e você não chega nem na metade do que paga o cachê dele. Mas é como a gente falou, por que ele cobra esse cachê exorbitante? Se a gente for olhar assim, o cachê de Gustavo Lima é exorbitante, mas o que é que ele traz? Como é que ele vem? Qual é a produção dele? Qual é a qualidade do show dele? Porque tem artista, como eu falei na edição passada, que o cara vai tocar em Salvador, ele traz tudo aquilo que ele gravou o DVD, aquele mesmo palco, ele traz a estrutura toda, ele traz aquele cenário todo, né? Aí ele põe aquele mundo de painel de LED. Por exemplo, se você vê o Festival de Verão em Salvador e Festival de Inverno em Vitória da Conquista, você vê que é uma estrutura absurda para comportar exatamente esse tipo de show aí, entendeu? Aí o cara vem tocar numa cidade pequena do interior, que tem uma tradição de fazer uma festa junina e tal, mas não tem uma tradição de ter uma estrutura daquele tamanho ali, entendeu? Então ele cobra aquele valor porque vem dele também uma parte da estrutura. Por exemplo, Ivete Sangalo. Você vai contratar Ivete Sangalo, quando você contrata Ivete Sangalo, ela diz tudo que ela quer ali, a equipe dela fala tudo que ela precisa. E se ela chegar na cidade não tiver o equipamento que ela pediu, ela trouxe. E você vai ter que alugar na mão dela. Porque o show dela só vai funcionar se tiver aquele equipamento. Entendi. Então, por exemplo, hoje tem aqueles... Ou então se não tiver, ela não toca, ela não canta. Não toca, porque é uma quebra de contrato. Ela cancela. Tá no contrato. Tá no contrato. Então, por exemplo, hoje tem aqueles... Principalmente desses shows sertanejos e de forró hoje em dia, tem aqueles rojões que soltam assim na frente do palco, que teve até um que queimou um artista esses dias, que ele colocou a cara em cima do negócio e soltou ali. Foi um erro do artista. Porque o artista sabe que tem aquilo ali. Por que ele foi exatamente naquela hora, naquele local, na ponta ali, onde o negócio ia soltar? Ele poderia não saber a hora que ia soltar, mas se ele sabe que tem aquele equipamento lá, ele não poderia ir ali nunca, porque espaço num show onde tem esse tipo de equipamento, e espaço no palco é o que mais tem. Ali então foi um erro dele, vacilo dele, vacilo. Ele vacilou, entendeu? E aquilo ali não tinha como ser um erro da equipe, porque aquilo ali não é o cara que dispara na hora, aquilo ali já é tudo programado, com computador e tal, baseado no tempo da música. Pam, 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 pum, aí soltou ali. Então, o artista que vacilou. Então, assim, quando o artista vai tocar, tem aquilo dali, já é programado. Ele sabe que tem aquele equipamento que é risco, tem tudo né? aquilo dali. Aí você contrata o artista vem, o pessoal, a equipe vem fazer a inspeção de tarde, enquanto a banda vai passar o som ali. Não tem o equipamento? Sim, ó, cadê o equipamento? Porque não sei. Acontece, viu? Acontece. Cadê a mesa de som que eu pedi? A empresa não tinha mesa de som. Rapaz, como é que vai ligar o equipamento aqui? O cara pede uma mesa de som de 128 canais, o cara traz uma de 40. Mas o cara quer uma mesa de 128 porque ele é o top e o show, ele acha que a gente tem que fazer tudo o que ele quer. Não, você tem que fazer, tá no contrato. Aí você vai ter que fazer o quê? O contratante vai ter que fazer com que o artista cumpra a sua obrigação, a empresa de sonorização cumpra a sua obrigação, a empresa de iluminação cumpra a sua obrigação, o que vai providenciar a alimentação, hotel, tudo, cumpra a sua obrigação, o que vai providenciar o camarim, porque há a discrepância, né? Há o desacordo, vamos dizer assim, na hora. E tudo isso
tem que ser rigorosamente fiscalizado para que na hora que o evento aconteça, o público não sofra o prejuízo, né? Por exemplo, eu gosto muito de elogiar Aldo Rebouças porque ele é um cara da área de eventos. Então ele é um cara que tudo que ele faz nessa parte aí dá mais do que certo. Porque ele já sabe tudo que precisa ser feito e ele não espera ninguém dizer para ele assim, olha, você tem que colocar isso aqui. Não, ele já bota na lista lá, ó. Isso. Por exemplo, ele trouxe no Itapedro de surpresa Ivete Sangalo. Mas foi uma surpresa para o público. Ele já sabia que ela vinha. Ele já sabia o que é que ele tinha que ter no palco de som, de luz, de equipamento. Ele já sabia o caminho que tinha que botar da van para ela já descer da van e subir no palco para não ter o assédio total do público em cima, porque era uma surpresa, ela já ia aparecer no palco. Tudo isso já foi muito bem programado por ele, pela equipe dele, para que ninguém deixasse a notícia também se espalhar, que ela ia estar aí e tal. Como foi com, acho que foi Gustavo Lima que também teve aí, que parou a Cinquentenário lá e tal, que ele já fez um esquema todo diferente, que ele botou os ambulantes na Cinquentenário, no caminho do cara do hotel para o palco ali, o local do evento. Ele já fez um esquema todo para os ambulantes ganharem seu dinheiro naquele caminho, porque sabia que o público ia estar lá, porque esse ele divulgou. Ivete ninguém sabia, mas o Gustavo ele fez questão de divulgar. Entendeu? Então ele preparou tudo direitinho, então o cara sabe o que ele está fazendo. E nisso daí ele só ganha. Ele vai ganhar o respeito dos artistas, porque vão ser muito bem atendidos. Ele vai ganhar o respeito do público, porque ele trouxe para o público o que o público nem imaginaria que viria, né? Ele, politicamente, ele elevou o status do prefeito em relação a uma realização de um evento de grande porte. Ele mostrou a cidade para a região toda, inclusive esse ano ele teve em Brasília, teve não sei onde, teve em Salvador, teve não sei o quê, para buscar mais recursos para o evento ser ainda maior, porque ele quer transformar Itabuna num polo turístico em relação a evento. Então o cara é da área. Se o cara é da área, ele só não faz bonito se ele não quiser, se ele não tiver zelo. Não precisa derrubar as árvores, né? Hã? Não precisa derrubar as árvores. É. Aí já é uma questão que não é dele. É uma questão que já é, não é dele? Da administração. Quanto entendi. tempo, Cassier? Oi, Cassier. Não estou te ouvindo. Ah, beleza. Então, nós estamos aqui falando sobre o São João na Bahia. Tem Amargosa, tem Ibicuí. Não sei se Itapé ainda faz alguma coisa. Tororó, acho que tem. Tororó. Não, Itapé foi antecipado, já teve. Foi, já teve, né? Vai ter o Itapedro aqui, que com certeza vai ser um grande evento. Tem Jiquié, tem a tradição de Ibicuí, né? Tem várias cidades que você pode escolher para estar curtindo. Mas tem que tocar forró. São João na Bahia. Pra mim é forró pé de serra, forró raiz. Tinha que ter um forró pé de serra de verdade. Eu só defendo isso, pé de serra raiz. A gente não pode perder as características. Senão fica tudo igual. Né? Vai ficar ouvindo axé e funk o ano todo. E sertanejo. O contratante ele pode trazer quem ele quiser, o prefeito pode trazer quem ele quiser, desde que a pessoa entenda que a tradição junina é a quadrilha, é o forró, é o chachado, é o coco, é o baião, é o arrasta-pé, é o chapéu de vaqueiro, é aquela roupa quadriculada e etc e tal, para que o povo realmente se sinta no São João. E nós estamos na Bahia, Charles, essa que é a motivação, é manter a tradição. É isso aí que é importante, senão fica sem graça. Você vai se vestir de caipira, chegar lá, ficar dançando axé, dançando funk, não tem sentido. Olha, nos anos 80, quando o Chiclete com Banana explodiu com o Axé Music, o Chiclete com Banana parou, foi no estúdio e gravou um CD todo de arrasta-pé, de quadrilha, de tudo. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo. Porque abriu todos os festejos juninos para o Chiclete com Banana, não desagradou nem o público, nem os políticos, nem ninguém, e fez tudo certinho. Então, esses artistas outros, eles podem fazer a mesma coisa. O que eu acho bonito é que tem uma pessoa que, por mais que o tempo passe, por mais que a idade chegue, por mais que tudo aconteça, ela continua frequentando todos. É o Barramalho. Em todos ela está e o forró é tradicional. E ela defende o forró, lá em Campina Grande mesmo, ela defende mesmo, lá na terra dela, na Paraíba. E é o forró genuíno mesmo. Forró genuíno.
E é isso que é importante, a gente não pode perder. Porque isso é motivação, gente. Essa é a referência, esse é o chamariz para o povo do Sul, todo quanto é lugar. Os turistas que vêm, não só nacionais, como internacionais, vêm para ver isso. Porque se a gente perder essa característica, vai fazer o quê? Vai ouvir essas mesmas coisas que você ouve o ano inteiro? Música eletrônica? Não, tenha paciência. Música eletrônica toca o ano inteiro, mas não numa festa de São João. Não é cabível. Exatamente. Então, se você quer conhecer um São João que é bom, continue assistindo aqui a TVI, porque a gente vai mostrar o São João autêntico. Tá bom? É o pé de serra. É, o pé de serra. Nós vamos ficar por aqui hoje com o programa De Olho no Som, né? Aqui no TVI News, com minha amiga Toné. Muito obrigado, Toné. Você enriquece, né? O quadro De Olho no Som, porque você tem muita informação para dar de uma forma concisa, consciente, inteligente, né? E jornalística, que nem todo mundo sabe o que é jornalismo hoje em dia. Então agradeço muito, né, a sua presença. Hoje não tem mais jornalismo, tem influencer. É, pois é, mas aqui a gente tem jornalista e é de classe, é top, Toné. Muito obrigado para você que nos assistiu aqui até agora no quadro De Olho no Som aqui pela TVI no seu canal 24.2 na TVC, em Itabuna, Ilhéus, como também no YouTube TVI Oficial. Curta, compartilhe, manda sua mensagem para nós, o que é que você quer ver aqui, o que é que você acha do que a gente está falando por aqui. A sua opinião é muito importante para nós, então fica aí ligado que a gente vai continuar na nossa programação aqui com todos os programas que nós temos na casa, né? Aproveitando, mandando um abraço para todos os nossos apresentadores, né? Daqui a pouco tem o pessoal do esporte aí também que vai estar bombando para você conhecer todos os resultados dos jogos que aconteceram. Fica com Deus e valeu! 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né?
o público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Ok, estamos de volta a mais um bloco aqui do nosso programa. Olha só, gente, você que é um pouco fora do peso, está pensando aí em fazer uma bariátrica, né? Tem um recado aqui para você importante, uma notícia do Ministério da Saúde, viu? Os procedimentos para a realização de cirurgia bariátrica e metabólica foram atualizados pelo Conselho Federal de Medicina. Dentre as regras estão a liberação do procedimento para pacientes a partir de 14 anos, né, que antes não podia. Então você que já tem um pouquinho mais de 14 anos e está obeso, está querendo fazer um procedimento, né, metabólico ou bariátrico, você já pode. A nova resolução é um marco para a medicina. Ela reconhece que a obesidade é uma doença complexa multilatorial, né? E a cirurgia deixa de ser vista como apenas uma opção de tratamento, passando a ser uma ferramenta importante, menos avançada da doença, né? Na fase menos avançada da doença. Essa palavra aí foi dita pelo médico Marcelo Carneiro. As informações foram divulgadas aqui no Brasil pelo portal Edcase, tá bom? Então tá aí, a bariátrica agora vai ter autorização para menores aí a partir dos 14 anos. É uma boa, né, Toné? Muito bom. Vamos ao PQP, Toné? Mas isso não é bem PQP, isso é uma notícia mesmo interessante e que é importante nesses festejos juninos. Você vai estar indo, como eu estava falando aqui com o Charles, para São João de Bicuí, Jiquié, Itororó. Então tem que ter cuidado nas estradas. Então a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, aqui na Bahia, no trecho da Bahia, começa essa Operação São João a partir de hoje, dia 16. Preste atenção. E vai até o São Pedro. Eles, segundo os dados dos últimos anos, a circulação nas rodovias federais aqui na Bahia, em junho, envolve uma média nos últimos anos de 5,2 milhões de veículos. É muito carro, o fluxo é intenso. Somente no período de 20 a 25 de junho, os dias de maior deslocamento para o festejo de São João, mais de 1,13 milhões de veículos transitam pelas rodovias que cruzam o estado. O aumento expressivo no fluxo impacta especialmente as rodovias que ligam a capital e as principais cidades do interior, conhecidas por sediar as festas juninas. Prestem atenção. O maior fluxo é na BR-324, com 1.595.310 veículos, seguido de 800... seguida da BR-116, com 1.235.000 veículos. E depois vem a BR-407, depois a 242, a 110 e a 101. Tá certo? Então fiquem atentos, porque você tem que... O movimento pode ser maior também nos acessos ao município das Almas, São Antônio de Jesus, mas aqui no nosso sul da Bahia, sudoeste aqui, como quem vai para a Conquista, o movimento também, o fluxo é intenso. Observe seu veículo, as condições mecânicas do seu veículo e eu também de olho na documentação, que é importante. Você tem que estar com todos os documentos, tá com a documentação em dia, o PVA pago, tudo direitinho, licenciamento, tudo direitinho, seu CNH, tudo bonitinho, ver se está funcionando seu retrovisor, freio, tudo, para você não ter faróis, tudo limpador de para-brisa. Tem que ficar de olho. Isso é importante. E se beber, não dirija.
E ter cuidado com as estradas, porque, por exemplo, se você vai para Ibicuí, né, vai ter o Ticumia lá, a prefeitura... Vai ter o Ticumia, que é a festa tradicional, né? Ticumia já é tradição pessoas. de quantos anos, né? 20 anos, Tem né? mais de 20. É tradição aí absoluta. Ibicuí hoje traz pessoas para conhecer a Bahia, né? Hoje já contribui com o turismo festivo aqui da Bahia. E esse ano a prefeitura também vai fazer evento. Então, você sai do Ticumia, se quiser, já fica lá na Fica lá. Agora tem outro aspecto, né, Barbosa? Tem que falar dessas rodovias, somente nessas áreas, nessas regiões. A neblina é muito grande. Animais na pista, tá com uma chuvinha fina, que também é preocupante. De olho, você vai para um lugar, você vai chegar, não precisa correr. Não precisa correr. Não precisa correr, você vai chegar. Chegue bem. Pode chegar atrasado, porque não viu uma parte do show, que chegou lá, tinha começado, não importa. Mas você chegou bem. Aproveite. Você vai para se divertir. Não precisa essa pressa. Lembrando que o Ticumia é durante o dia, né? Menos perigoso. É no próximo sábado, a partir do meio-dia, na Fazenda Eldorado. Pode ir com sua família, à vontade, né, Toné? Tranquilo. Um abraço aí ao pessoal, a Douradinho, Sara e Raul, que é o filho dele, que hoje é o herdeiro da festa, quem está fazendo tudo hoje, está promovendo, que está uma organização fantástica e que realmente tem uma referência, eles têm know-how para fazer essa festa. Não tem o que falar, a qualidade do atendimento, tudo. A grade de atrações, tudo funciona direito. Ok. Olha, gente, o Itabuna Esporte Clube, o Dragão do Sul, como é chamado, né? É líder da Série B do Campeonato Baiano. Está a um passo aí de voltar à Série A. Claro que vai ainda passar pelo mata-mata, né? Essa foi a primeira fase. O Itabuna está liderando, né? Tem um bom time. Inclusive tem uns gols de ontem aí, não tem, Cássio? Vamos mostrar aí a imagem da TVE. Daqui a pouquinho você, inclusive, vai conferir tudo aqui no programa de esporte, TVI Esportes, com o Marcelo Santos e o Nino Black. Você vai conferir aí como está o azulão, o Itabuna Esporte Clube, na Série B, aí quase voltando para a Série A, hein? Tomara que volte, tomara que o prefeito termine esse estádio Luiziana Filho, essa reforma, né? Claro que aí não dependeu muito da prefeitura, foi uma fatalidade que aconteceu, né? O suicídio do dono da construtora, e aí atrasou, né, a obra. Mas eu espero que ano que vem o Itabuna possa jogar aqui no Itabunão. Vamos ver aí com a imagem, som da TVE, né, os gols do Itabuna no jogo de ontem. Final de semana. Só tem imagem, né? Então tá aí. As imagens dos gols do Itabuna, você vai conferir daqui a pouquinho. O Marcelo vai dizer quem fez o gol, a situação que está o Itabuna, o que precisa para o Itabuna voltar. Já aqui no programa de esportes, tá bom? Estamos terminando, né, Toné? Faltam aí 4 minutos. Tem um assunto também, Toné, que eu falei aqui no início do programa, que ia comentar, que são as obras. Você já falou da feira, que é uma obra do governo do estado, com a supervisão da prefeitura. Do governo do estado ainda, nós estamos trabalhando, né? Nós estamos vendo o trabalho, aliás, do governo que está trabalhando nos dois lados aí da saída para Ilhéus, que é o lado da BA 649. Os acessos, né? 649 e do acesso a 415, né? São dois acessos, dois lados do rio, as marginais, né? Que estão sendo trabalhadas, e a prefeitura depois vai entrar aí com a ornamentação, né? Com a jardinagem aí da orla. Segundo a secretária Sônia Fontes, vai ficar um projeto bonito, né? Um projeto paisagístico que vai alongar as orlas da cidade, e com isso aquelas pessoas que gostam de passear, de fazer um Cooper, né? Uma ginástica, ela vai ter uma orla muito maior, mais de 10 quilômetros de orla, né? E vai poder se exercitar melhor e até passear mais pela cidade, né, Toné? Essa cidade foi muito feia, ficou muito maltratada. Esteticamente sempre foi feia. Maltratada pelos gestores, nunca se preocuparam com a estética da cidade. E agora existe esse lado feminino na prefeitura, que é a secretária Sônia Fontes, que está com esse olhar para a cidade, né? De deixar, pelo menos a orla... Um visual mais bonito. A orla do Rio Cachoeira, né? Que corta a cidade ao meio, deixar um visual mais agradável para as pessoas que às vezes não tem como sair da cidade para ir para Ilhéus ou para ir para uma praia, uma fazenda, seja lá onde for. Aí vai passear pela própria cidade, pelo menos vai ter algo agradável para ver, né? Ou para praticar um bom exercício físico para manter a saúde em forma. Muitos aparelhos estão sendo instalados ali na praça que foi feita pela saudosa arquiteta Clara Kauark. Clara Kauark.
a Praça da Juventude, foram instalados ali, então, né, vários aparelhos. Então, as pessoas que vão ali fazer ginástica, né, pela manhã, vão poder agora usar esses equipamentos. Então, está ficando muito bacana o trabalho. É pena que com essa chuva deve atrasar, né? As obras do estádio Luiziana Filho, como eu falei, estão atrasadas devido ao suicídio do rapaz da construtora, mas já foi feita outra licitação e eu espero que conclua essas obras ainda este ano. E a Praça do São Caetano, que tiraram o tapume, mas a gente não sabe se a praça está pronta ou se ainda vai fazer alguma coisa, Toné, porque não está legal aquela praça. Ainda não. Está pior do que estava antes, né? E tiraram árvores. Esse negócio tem que... Vamos ver essa história aí dessas árvores. Eu ainda vou voltar a esse assunto. Inclusive no Banco Raso teve confusão a semana passada, porque tiraram 4 árvores ali, inclusive mangueiras antigas ali, né? Mas diz que mangueira não é da flora típica da Mata Atlântica? Não estou entendendo. Não é da Mata Atlântica? Mangueira, ficos, sei o quê, tá tirando tudo. Lá na Manuel Chaves, por exemplo, ali pra área da pênalti, ali onde eu caminho de manhã, tem um bocado de mangueira. Quem plantou? Vai ter que tirar. Você não pode ter mais mangueira, goiabeira, não sei, cacaueiro, tem cacau também, nesse canteiro central, eu não sei como é que vai ser, não. Pois é. E no São Caetano, na Avenida Princesa Isabel, depois do Itapedro, né, já foi feito ali um alargamento da Marginal. Vai ter um desvio ali, porque vão construir ali o viaduto, né? Então a Princesa Isabel vai ser interditada ali um trecho e as pessoas passarão pela Marginal. Então depois do Itapedro, essa obra vai ser retomada ali, né, com o desvio, para não atrapalhar agora os festejos. Bom, por hoje é só, o tempo acabou, Toné. Forte abraço. Até a próxima. Até quarta-feira. Boa tarde a todos, até quarta. TVI, 20 anos. Amanhã estaremos de volta às 10 da manhã ao vivo. Até lá.